da Mad Brasil. E aí, galera? Faltam menos de 24 horas para esse jogão Real Madrid contra o Arsenal pela Champions League. O jogo vai ser às 16 horas, horário de Brasília. Estamos muito nervosos. Hoje teve coletiva de imprensa do Ancelotti, coletiva de imprensa do Bellingham. O madridismo está respirando esse ar de uma possível virada. Vamos comentar neste vídeo se realmente é uma missão impossível para o nosso Real Madrid. Vamos e vem comigo! Pois é, gente, porque eu falei que essa missão é impossível? Porque sim, é praticamente impossível o Real Madrid conseguir virar esse jogo amanhã contra o Arsenal. Por várias razões que vamos comentar um pouquinho neste vídeo. É verdade que já venho falando nos últimos vídeos sobre essa situação do Real Madrid, se essa virada é possível. Muitos de vocês estão muito confiantes, estão confiando bastante, igual meu Portugal, estão confiando muito que pode ser possível essa virada do Real Madrid, mas eu aproveito que há um ano eu fiz um vídeo, vou deixar aqui pra vocês, já faz um ano, um vídeo onde eu falei que era uma missão impossível o Real Madrid ganhar do Manchester City do ano passado. Lembra aquele empate 1-1, gol do Rodrigo, depois gol do De Bruyne, pênaltis, uma loucura. E foi possível. O Real Madrid não só ganhou do City, mas também ganhou a Champions League. Então, tudo é possível para o nosso Real Madrid. Vamos falar, gente, nesse vídeo, claro, a coletiva de imprensa do Ancelotti, mas antes eu quero falar algumas estatísticas que dificultam, que trazem mais uma impossibilidade para o nosso Real Madrid. É verdade que o Real Madrid adora quebrar estatísticas. Esse é o nosso Real Madrid, como eu falo, é o Real Madrid do impossível, né? Aquele espírito de Juanito tem que estar no Santiago Bernabéu para salvar a gente. Os jogadores têm que sair com tudo. E as estatísticas, como eu falei, a maioria vão contra o nosso Real Madrid. E uma delas é que o Real Madrid, gente, não marca mais de 2 gols de diferença em vitórias há mais ou menos quase 2, 3 meses. Desde janeiro, falaram na coletiva de imprensa aproximadamente que o Real Madrid não marca 2 gols de diferença. Então já tem que marcar 3 ou 4 gols, aí já é complicado. E adicionando também que o Real Madrid sempre leva gol. Nos últimos jogos, o Real Madrid tá levando um gol todos os jogos. Então temos que ter um trabalho ofensivo e defensivo, ser esse bloco aí compacto. Ai, meu Deus, só de pensar em bloco no Real Madrid, ter essas transições boas que o time pode fazer, tem que ser um jogo muito bom do nosso Real Madrid. Mas a dificuldade é não levar gol, porque o nosso Real Madrid não pode levar nenhum gol. A outra estatística que é muito ruim para o nosso Real Madrid é que o Arsenal não leva mais de 3 gols há pelo menos 84 jogos. Esse número quem colocou foi a TNT Sports, outros falam que foram 78 jogos, mas desde 2023 eles não levam mais de 3 gols num jogo. Então é uma estatística louca de um time que tá fazendo um bom trabalho na Premier e também um bom trabalho na Champions League. E outra estatística também, gente, que é um pouco mais histórica pro nosso Real Madrid, que aí já pode ajudar um pouco mais a história do nosso Real Madrid, mas nessa não ajudou tanto, é que o Real Madrid, nesse formato da Champions League, antes de ser a Copa da UEFA, a Copa da Europa, não ganhou, nem conseguiu virar nenhum tipo de resultado, assim, com 3 gols no placar. Então, olha, se a gente for olhar as estatísticas e também falar o jogo que o time tá jogando hoje em dia, realmente é difícil a gente acreditar que vai ser possível uma virada. Mas esse espírito madridista, o time, a gente sabe que é capaz de poder virar e poder ganhar este jogo, né? Então, pensando nisso, gente, a gente tem que pensar o que o Real Madrid tem que fazer. Bom, eu já falei a parte mais pessimista, que é um pouco impossível pro nosso Real Madrid, mas a gente sabe que essa magia que tem o Santiago Bernabéu ali dentro, que as pessoas vivem lá dentro, que viveram nessas viradas épicas, históricas, realmente isso pode acontecer dentro do que é impossível. E a Tati Mantovani perguntou para o Jude Bellingham na coletiva de imprensa sobre o que é preciso que o Real Madrid faça para poder virar, para que isso seja possível, essa virada. E o Jude Bellingham falou: precisamos fazer mais do que fizemos no primeiro jogo, melhor limpeza da bola. Ele fala das transições também. E ele fala que não é só um aspecto, a gente sabe que não é só um aspecto, né? E que quando você perde um jogo, você também tenta revisar o que você fez de errado e tentar fazer bem o que você fez de errado e melhorar isso. Então ele fala que uma coisa é você perder e outra coisa é você não aprender com aquilo que você perdeu, e é isso que ele tem que fazer amanhã. Então isso é muito importante, tá?
Foi isso que o Jude Bellingham falou na coletiva de imprensa. Perguntaram para ele também um pouco sobre as discussões que ele teve num jogo com o Vinícius Júnior. Não falaram diretamente sobre o que aconteceu com o Rudiger num treinamento, no começo de um jogo, porque parece que teve aí uma discussãozinha entre eles, mas depois eles se acertaram. Mas, gente, Jude Bellingham falou que isso é normal no momento que você tá quente ali no jogo, você tá querendo ganhar e fazer tudo. Pode acontecer de você falar alguma coisa pro jogador, mas depois fica tudo bem, nós somos colegas de trabalho e quem faz, digamos, isso parecer uma coisa de mais importância é a imprensa. Porque eles falam assim, claro, o Rudiger brigou com o Jude Bellingham, tiveram uma discussão, mas depois a imprensa minimiza aí falando, não, mas depois eles fizeram as pazes, tá tudo bem. Mas a primeira parte é a que mais tem o maior impacto, né, que a imprensa coloca aí, gente. Mas é normal. Já viu muitas coisas em campo e não vai ser a última vez que a gente tiver algum tipo de discussão entre algum jogador, né? Algum jogador falando alguma coisa para outro jogador, ainda mais em momentos muito quentes em campo, né? Então foi isso que perguntaram um pouco para o Jude Bellingham. Perguntaram sobre esses números do Real Madrid. Não essas estatísticas que eu falei, mas aqueles números que eu comentei já em outro vídeo sobre o Real Madrid ser o time que corre menos. Ele fala, claro, se você corre 14 km menos que outros times, quer dizer que você tem quase que um jogador a menos correndo. O Jude Bellingham falou esse número, parece que o Real Madrid tem bem estudado esses números, mas ele repetiu o que o Ancelotti falou já na coletiva de imprensa, que esses números, já aconteceram no passado e mesmo assim o importante às vezes nem é você correr tanto, mas ter um jogo de qualidade. É verdade que a qualidade não foi também tão excelente assim ano passado, tivemos jogos importantíssimos, mas falando assim no sentido de a gente sofrer bastante alguns jogos e ainda assim ganhar, porque temos esse espírito, esse DNA madridista, né? Que a gente pode falar, esse DNA missão impossível, ADN, como falam aqui na Espanha, né? E sobre a coletiva de imprensa do Ancelotti, tem algumas coisinhas para destacar e principalmente sobre o futuro do Ancelotti, tá, gente? Porque Fabrício Romano mesmo, antes da coletiva de imprensa, informou que o futuro do Ancelotti vai depender muito desse jogo contra o Arsenal, esse jogo de amanhã. E a gente já vem comentando isso já várias vezes, que são que os meios da Espanha vêm comentando, né? Mário Cortegana, Marca, que parece que o futuro do Ancelotti está dependendo mesmo desse jogo de amanhã. E perguntaram, teve um jornalista que foi bem direto para o Ancelotti e perguntou para o Ancelotti, o seu futuro depende do jogo de amanhã? E o Ancelotti falou, vou ser bem direto e vou responder que não depende. Só que, gente, depois em outras perguntas, o Ancelotti falou assim, espero que não seja o último jogo para mim, porque é uma competição muito especial para mim. Então, dá a entender que realmente esse pode ser o último ano do Ancelotti, porque se ele não ganhar esse jogo, não sei se tem a ver com a Superliga ou não quero nem entrar por aí, mas o que dá a entender é que realmente a Champions League não estaria mais com o Real Madrid como técnico. Eu acho que é isso que ele deu a entender. Então, acho que escapou aí sem querer, porque o Ancelotti falou isso, se ele perder vai ser a última vez que vai jogar a Champions League, se não for mais técnico do nosso Real Madrid. Eu não sei se ele poderia ser técnico de outro time, assim, nível, né, digamos, Champions League, e vamos ver se ele sai do Real Madrid pra onde que ele poderia ir, né? Brasil? A gente não sabe. Mas sobre o jogo de... A gente não sabe, até mesmo porque estão falando outros nomes para ser técnicos do Brasil. Enfim, jogo de amanhã, que é o mais importante do ano, da temporada até agora pro Real Madrid, gente. Ancelotti comentou sobre também essa questão do qualidade, o jogo que o time tá falando, e ele falava, gente, o que a gente não precisa é ter um jogo espetacular. A gente precisa de um jogo eficaz. E nesse caso, o Ancelotti tem sim razão, gente. Tem um número do Kylian Mbappé que eu escutei, espero que seja assim. Ele precisa de 8 chutes, 8 finalizações para fazer um gol. 8 finalizações para fazer um gol. Já, por exemplo, o Lewandowski precisa só de 3. Eu não vou nem ver o do Endrick, mas o Endrick também para meter gol, precisa de pouco para fazer um gol. Então, Kylian Mbappé tem que ser eficaz amanhã. Vinícius tem que ser eficaz, eficiente. O Real Madrid tem que jogar bem. Até mesmo o Ancelotti fala que o Real Madrid tem que ter um bom controle do jogo e que o mais importante, sim, a gente tem que marcar um gol rápido no primeiro tempo, tem que marcar esse gol, mas se a gente não conseguir controlar o jogo, não importa a gente marcar o gol tão rápido para depois tentar outro gol e outro gol, se a gente não controlar esse jogo amanhã. Então, gente, são várias coisas que o time tem que tentar fazer bem. O Ancelotti falou que tem um plano, tem uma estratégia. O que assusta é que ele fala que vai treinar essa estratégia agora, hoje, no treino, e que ele vai tentar fazer que essas ideias possam ser aproveitadas para ter um bom rendimento individual.
Ancelotti apostando mesmo que algum jogador estrela pode fazer alguma coisa boa nesse jogo de amanhã. Que é o que a gente aposta que vem acontecendo com os times do Ancelotti também ultimamente, né? Porque um jogo coletivo, nem sempre a gente consegue ver ultimamente um jogo tão coletivo, tão bom do nosso Real Madrid, tá? Não vou entrar em detalhes hoje sobre a questão de contratações do Real Madrid, porque isso já, olha, é o que tem pra hoje. Sobre a alineação do Real Madrid, a escalação. Gente, perguntaram para o Ancelotti, claro, se ele ia colocar o Modric no meio, Valverde na lateral direita e Fran Garcia na lateral esquerda. Ancelotti falou que não ia falar nada, claro, que ele já sabe o que ele vai fazer, mas que não vai falar nada. Mas eu acho que esse vai ser, o Modric não vai jogar, provavelmente. Quem deveria jogar deveria ser o Ceballos. Mas é o que eu falei um pouco pra vocês, aquela escalação que eu falei no vídeo de ontem pra vocês, né? A gente que seria o Courtois, Asensio, Rudiger, lateral direita, Valverde tem que jogar, na esquerda, Fran Garcia, porque tem que jogar por decreto, porque ele tem mais força, a sua juventude, porque o Alaba não pode jogar na lateral esquerda. Tem e-mails informando que tem essa dúvida se talvez Alaba jogue na esquerda, mas aí já é outra situação. E no meio de campo teríamos aí Bellingham, Tchouaméni junto com o Ceballos e Rodrigo ajudando no meio de campo. Não sei se... Acho que o Ancelotti não vai colocar nem Brahim nem Arda Güler. E no ataque, Mbappé e Vinícius Júnior, gente. Mas o importante é que seja quem estiver em campo, que dê o seu máximo, que se esforce, que saia com garra e com ganas. E eu acho que o time tem que mostrar isso. O time tem que mostrar essa situação. E o time tem que... E o Bellingham meio que comenta um pouco isso, né, gente? Uma coisa é você perder e não aprender o que você fez no outro jogo. Então o time tem que aprender o que fez no outro jogo, mas também, claro, com certeza o Arsenal vai vir com uma estratégia bem diferente. A gente não sabe quem tá lesionado, quem não tá lesionado, quem vai jogar, não vai jogar. A gente escutou que Thomas Partey podia não jogar, enfim, muita coisa pode acontecer no jogo de amanhã. Do lado deles também, né? Mas o importante é que o Real Madrid possa fazer bem. A gente sabe que a torcida vai apoiar o time. A Ancelotti falou que isso é muito importante. A gente sabe que a pressão do Bernabéu, essa mágica que acontece lá é importante. E essa missão impossível pode sim acontecer. O Real Madrid pode finalizar essa missão impossível de uma forma bem sucedida, né? E é isso que a gente espera para esse jogo de amanhã. E, pois é, gente. Eu vejo vocês, provavelmente... No final, no pós-jogo de amanhã. Espero que com uma live, quem sabe, porque se o Real Madrid virar, vai ter live. Mas é isso, ó, eu tô ficando nervosa, chorando, tô quase chorando de emoção, porque isso é Real Madrid, né? Bom, eu vejo vocês, ai meu Deus, no próximo vídeo. Ala Madrid, tchau, tchau.